Boa tarde, pessoal. Mais um dia de educação física. São conteúdos que a gente trabalha para você, ensino médio, que vai cair com certeza no vestibular, tá bom? E aí o que acontece? O conteúdo de hoje é os esportes de marca. Lembra que eu falei para vocês quando a gente deu o esporte de invasão, que foi basquete, que as nomenclaturas dos esportes, eles mudaram. Também dei uma aula para vocês, se eu não me engano, se foi de voleibol ou se foi de beach tennis, que foi um esporte de rede e parede. Então, os nomes, as classificações dos esportes, eles mudaram, tá certo? Então, não é mais esporte coletivo tradicional, onde a gente via basquete, handebol, futebol e voleibol. A gente vê esportes de marca, como é o que a gente vai ver hoje. O que é o esporte de marca? A gente vai ter essa definição. Que aí eu vou dar exemplos para vocês, como natação, atletismo, LPO, que é o levantamento olímpico. Nós temos esporte de invasão, que eu tenho que invadir o campo adversário, que é o basquete, o futebol, o handebol, o rugby, tá certo? Temos esporte de rede e parede, que é o caso do badminton, o caso do beach tennis, o caso do squash, o caso do voleibol, tá certo? E temos os esportes técnicos combinatórios, que é o quê? Que são as ginásticas, tá bom? Ginástica e esportes radicais, como o skate, ele é um esporte técnico combinatório. Então, a gente vai mais para frente ver um pouquinho da diferença deles. Hoje eu trouxe para vocês um esporte de marca que é o atletismo, é o berço de todo o esporte, e vocês vão entender um pouquinho mais disso à frente. Não. Pronto. Então, vocês, para entender o que é um esporte de marca, vocês têm que ter um pouquinho, compreender a definição, o significado, tá? O que é um esporte de marca, Maiara? São aqueles os quais o resultado da ação motora comparado a um registro quantitativo. Ou seja, diferente, digamos, de uma ginástica, que a ação motora ela não vai ter a quantidade, sim a qualidade. O esporte de marca, ele é quantitativo. Vou dar um exemplo. No atletismo, quanto mais veloz você for numa corrida de 100 metros, mais você será rápido, ou seja, você vai ganhar a competição. Se você for lançar um dardo, que parece uma lança, mais longe você ganha a prova. Então, eles têm marca quantitativa, seja por tempo, seja por distância, tá certo? Seja por quantidade de peso. Então, ele tem uma marca específica que você tem que bater. E quando você está falando de esporte individual, eu tenho que bater a minha meta pessoal, mas eu também tenho que bater a do adversário, senão eu não ganho, senão eu não tiro medalha ou ganho o troféu naquela competição. Tá legal? E quando eu falo da questão de técnico combinatório, é o caso da ginástica. O que é que acontece na ginástica? O cara vai fazer um duplo twister mortal carpado. Ele vai conseguir a pontuação pela execução do movimento. Quanto mais limpo o movimento melhor vai ser a pontuação dele. É a mesma coisa de um salto ornamental. O cara não pode levantar a água da piscina quando ele aterriza. Ele tem que fazer tudo sincronizado, ele tem que fazer grupado. Então, quanto mais perfeito o movimento, quanto melhor a qualidade do movimento, mais pontuação ele vai conseguir e ele vai estar à frente dos adversários, tá? O esporte de marca, ele é quantitativo. Eu tenho que ser bom e eu tenho que provar isso em nível de quantidade. E essa quantidade, ela vai ser em um tempo, em um peso, em uma distância, tá certo? Então, ele é quantitativo, ele não é qualitativo. Grava esse conceito.
E para entender isso, galera, eu poderia escolher vários esportes de marca. Eu poderia escolher a natação, poderia escolher o LPO, que está muito na moda, que é o levantamento olímpico, porque ele é um esporte que é base do CrossFit, tá certo? Então, eu poderia escolher vários tipos de esporte de marca, mas eu optei por escolher o atletismo. O atletismo, ele é o berço, pessoal, ele é o primeiro esporte, ele é o berço, ele foi criado antes de Cristo, para vocês terem uma noção. O atletismo é a prática esportiva mais antiga que conhece, ela é a base de todos os esportes, principalmente os esportes coletivos, e vocês vão entender um pouquinho mais à frente. O atletismo ele surgiu na Grécia Antiga, 776 a.C. A primeira Olimpíada na história foi realizada na cidade de Olímpia, chamados os estádios pelos gregos, certo? Teve um vendedor na prova que tinha um percurso de 200 metros. Também na Roma Antiga e na Grécia Antiga teve aquela história do maratona, que também remete à questão do atletismo, tá bom? No entanto, os registros há cerca de 5.000 anos, eles são praticados também na China e no Egito. Ou seja, ele é um esporte que ele fica com uma dicotomia de origem. É como quando eu vou falar de esportes de invasão, quando eu falo do futsal e futebol, o futebol ele tem uma origem bem definida, mas o futsal ele já tem uma divergência entre literaturas, tá bom? E aí, pessoal, quando você entende um pouquinho disso, o que é que a gente tem que pensar na história do atletismo? O atletismo, ele é primeiro ponto, certo? Quando a gente for pensar, se eu for pensar em esporte por esporte. Primeiro ponto, o atletismo é esporte de marca. Por que o atletismo é esporte de marca? Porque todas as provas do atletismo ou são baseadas na quantidade do tempo ou da distância. Sempre serão essas duas pontuações. Terá provas que a gente chama de provas combinadas no atletismo, que elas têm várias provas dentro de uma, que aí a pontuação delas já vai ser diferente, e vocês vão saber isso um pouquinho mais à frente, tá bom? O atletismo moderno data do século XIX, na Inglaterra. Tanto, se vocês notarem, nas últimas Olimpíadas, a Inglaterra, que estava muito aquém na questão do atletismo, ela deu uma melhorada no ranking, tá bom? Mas com uma hegemonia, os Estados Unidos e os países africanos, eles têm uma potência muito grande no atletismo. E isso também remete a uma questão de âmbito social, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Existem muitas provas oficiais do atletismo. Dentre elas, as corridas, que são corridas rasas ou corridas de velocidade, tá? São as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos, que são diferentes. Nós temos marcha atlética, corrida de revezamento, saltos, e aí esses saltos eles podem ser horizontais ou verticais. Temos os arremessos e lançamentos, que também o conceito é diferente, e temos as provas combinadas, tá bom? Ao total são mais de 20 provas, onde, por isso que no atletismo ele é uma das primeiras provas a começarem, uma das últimas a acabarem, dependendo do nível do campeonato. Nas Olimpíadas é bem devagar que acontece o atletismo, porque são muitas eliminatórias, porque são muitas provas, tá legal? Pronto, então a gente vai falar de prova por prova para vocês entenderem um pouquinho da diferença, e se der tempo no final a gente faz uma prática. Primeira prova são as corridas, tá bom? Lembra lá da pista de atletismo? Eu coloquei uma foto aí do pessoal fazendo uma corrida com barreira, mas a pista de atletismo, ela é oval e ela tem 400 metros, fechado, tá legal? São 400 metros uma pista de atletismo.
Quando você vai fazer, por exemplo, vocês que estão no ensino médio, que estão no cursinho preparatório do ITA, do IME, e vão fazer um teste físico, se tiver a parte cardiorrespiratória de corrida, vocês vão fazer em uma pista de atletismo. Como é militar, vocês vão fazer na do colégio militar. Se a do colégio militar estiver impossibilitada de ser utilizada, aí vocês vão fazer na Unifor, que são as duas pistas de atletismo oficiais que nós temos aqui no nosso estado, tá? Aí temos as corridas rasas, que são as corridas de velocidade. Elas são divididas em 3 grupos, 100, 200 e 400 metros. Vocês já com certeza ouviram falar no Usain Bolt, entendeu? Por quê? Porque ele não é pelo fato dele ser o cara mais rápido do mundo. É o fato que ele é o cara mais rápido do mundo sem o biotipo para aquilo. Ele é um cara que não tem um biotipo para um velocista. Qual é o biotipo para o velocista? É uma pessoa pequena, como eu, forte, certo? Com muito músculo, que tem uma atividade de explosão muito grande. Porque quando você ganha na corrida, você ganha nos primeiros metros, porque o resto é desaceleração, galera, é física básica. Quando eu estou vencendo a resistência do ar, quando eu estou inclinada, eu tenho o meu ápice de velocidade até eu ficar com o meu tronco ereto. E eu tenho uma resistência maior do ar. E aí o que acontece? O Usain Bolt, ele é muito alto. Então, a primeira fase da corrida, ele era mais lento do que todo mundo. Mas o fato de ele ser alto e utilizar o corpo dele para isso, a passada dele era mais longa. Então, ele conseguia recuperar o prejuízo da largada. Ele conseguia recuperar a parte melhor que o corredor tem que ter, que é a largada, ele conseguia recuperar pela passada dele. E foram feitas várias análises de movimento. Então, ele venceu a questão do estereotipo. Ele não tinha o biotipo, mas a deficiência de ser questão baixo e mais forte, ele venceu pela passada dele ser maior, tá certo? Temos as corridas de meio fundo. O que são essas corridas de meio fundo, Maiara? São as corridas acima de 400 metros, que tem a corrida de 1.500. Por quê? Quando é uma corrida acima de 400 metros, eles fazem a primeira volta dentro da sua raia, só que na segunda volta ele já pode invadir a raia de dentro, porque quanto mais próximo, ou seja, quanto mais de dentro da raia, dá a impressão para o corredor que ele está correndo menos, certo? Apesar de você estar na primeira raia ou na última raia, você vai percorrer 400 metros. Então, o que é que eles fazem? Eles dão a primeira volta, é regra. Dou a primeira volta, os 400 metros dentro da minha raia. Passou os 400 metros, eu já posso invadir a raia do adversário, tá? E chega, todo mundo fica correndo entre a primeira e a segunda raia ali. E aí, quando todo mundo fica um próximo do outro, começa também a questão da resistência do ar. Tá legal? E temos as corridas de fundo, tá? Que são as corridas de 5.000 metros e de 10.000 metros. Essas corridas, até 10.000 metros, ela é feita dentro do estádio de atletismo. A prova Master, que é aquela prova de ouro, que teve uma história, que é a maratona, ela inicia dentro do estádio olímpico e finaliza lá dentro. Porém, ela não é feita toda dentro do estádio olímpico, porque são 42 quilômetros. Tá? Não dá para você ficar girando 42 quilômetros, pessoal. É surreal. Não é nem a questão de força muscular e resistência cardiorrespiratória. Também vai precisar de uma resistência mental ali muito grande. Tá bom? É tanto que vocês notem que se vocês correrem de uma forma linear, por exemplo, vou correr na beira-mar. Você saiu dali, por exemplo, do antigo boteco ali, que está tudo em reforma, né? E vai até o Mercado dos Peixes e volta, são 6 quilômetros. Vocês conseguem fazer de boa. Agora fique fazendo 1 quilômetro rodando no mesmo espaço, vocês vão se sentir mais cansados e o tempo do percurso, mesmo sendo o mesmo percurso, vai aumentar para vocês. Por quê? Porque vocês estão cansados mentalmente, tá bom? E aí também nas práticas de corridas deram início aos tiros de largada, aos blocos de largada, tá certo?
E aí o que vocês estão vendo na foto? Na foto do slide é uma corrida com barreiras. Antigamente a gente brincava muito que tinha uma música assim, ó, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Aí você tinha que fazer os movimentos com esporte. Aí ele dizia assim, ó, 100 metros rasos, aí dizia 100 metros com barreira. Não existe 100 metros com barreira. Toda atividade que você vai colocar barreira ou obstáculo, ela vai aumentar a distância. Porque eu tenho que dar uma distância entre a barreira e outra, tá? Então, são 110 com barreiras, são 220, não é 200, não é 100, ele sempre tem a mais, tá bom? Quando tiver barreira. Maiara, qual é a diferença do obstáculo para a barreira? A barreira, vocês estão notando aí que ela é móvel. Por mais que o atleta ele bata, a barreira ela cai e volta, certo? O obstáculo não. Imagina aí um tronco de árvore suspenso. Pronto, isso é um obstáculo. Se a pessoa tropeçar nela, ela vai cair, bolar no chão, ela levanta e volta a correr. Mas na barreira não, ela é mais leve. Se bater só, por exemplo, o calcanhar da ida e o da volta não bater, o corredor não cai. Se bater só o pé de trás, quando ele for fazer a passagem, ou o joelho de trás, o corredor não cai. Mas no obstáculo ele certamente vai cair, tá bom? Marcha atlética. A marcha atlética, muitos tinham preconceito da marcha atlética, principalmente praticadas por homem. Por quê? Quando eu vou fazer a marcha atlética, eu tenho um famoso rebolado. Por quê, Maiara? Porque a primeira regra da marcha atlética é que você não poder ter uma fase que tem na corrida, que a gente chama de fase aérea. Quando a gente está correndo, vocês não percebem, mas nós tiramos os 2 pés do chão. Isso se chama na corrida de fase aérea. Por quê? O que é a corrida? Nada mais é do que uma sucessão de saltos unilaterais. Quando você está correndo, você está pulando. E você não nota isso. Por isso que a corrida, para quem tem problema em articulação como joelho, quadril e coluna, ela não é aconselhável, porque ela tem impacto. Eu estou pulando de forma sistemática, unilateral, alternando as pernas. Isso é a corrida, tá certo? Então, a corrida, ela tem essa fase aérea. Quando eu pulo, aí o outro pé a aterrissar e dá um pouquinho, vocês não percebem, é quase imperceptível. Mas no atletismo, isso aí fica bem marcante. Antigamente, quando começava a marcha atlética, não existia essa tecnologia que tem hoje. Então, o que é que tinha? Muitos árbitros. Eles ficavam olhando cada atleta, principalmente do meio para o final da prova. Por quê, Maiara? Do meio para o final da prova, galera, é quando começa o corpo a cansar, é quando a fadiga começa a vir e a técnica se perde. Então, os árbitros ficavam notando para ver se esse atleta não fazia a fase aérea. Se ele fizesse, se eu não me engano, eu posso estar enganada, se eu tiver, vocês me avisem, tá? Eles tinham 3 chances. Se cada vez que ele fizesse a fase aérea, ou seja, tirasse os 2 pés do chão, eles eram comunicados e advertidos. No esporte é como se fosse um cartão amarelo. No futebol, por exemplo, o árbitro vai lá, adverte, diz, ó, parou, não tem mais conversa. O cara fez uma falta de novo, ele vai lá e dá um amarelo. O cara tá com amarelo, faz uma falta de novo, ele vai o quê? Ser expulso, pronto. Nessa prova é da mesma forma. Ele é advertido, na segunda vez é advertido de novo, na terceira vez ele é eliminado da prova, tá bom? E aí, com o passar do tempo, eles criaram um sensor, eles colocam um chip em cada pé de cada atleta, cadastra, e aí ele já sabe a arbitragem se tirar os 2 pés do chão, e já dá um aviso para o atleta, tá? Então, a marcha atlética, ela é conhecida por contazinha desse rebolado. Quando eu chegar lá no final, que der tempo dar algumas atividades práticas para vocês, eu vou mostrar a diferença de um para outro, tá certo? Corrida de revezamento. Galerinha, há muito tempo atrás, assim, vocês eram, acho que bebês, né? Não vou dizer a minha idade, obviamente. Mas, quando mais ou menos eu era da idade de vocês, nós tivemos um pico no nosso atletismo do Brasil.
E ficou muito marcado pelo nosso quarteto de revezamento do 4x100, certo? Que é uma prova de 400 metros, cada corredor faz 100 metros. E ficou marcado por quê? Porque naquela época, aqui no Brasil, se desenvolveu uma técnica de passagem do bastão. Existem várias técnicas, certo? Cada país tem a sua técnica, ou cada atleta, ou cada equipe tem a sua técnica. Por quê? Se esse bastãozinho aí que vocês estão vendo na foto cair, acabou a prova para aquela equipe. Pode ter sido a última passagem do terceiro atleta para o quarto finalizar a prova. Caiu, acabou a prova. Fez a troca fora da zona de transição de passagem do bastão, acabou a prova para a equipe, tá? Não é simplesmente assim, eu vou até os 100 metros lá tentando passar o bastão. Não, eles têm o que a gente chama de área de troca, que se eu não me engano é entre 10 e 20 metros. Dentro dessa área de troca, eles têm que fazer a passagem do bastão. Se eles não fizerem, eles não conseguirem, a equipe está eliminada. Acabou. No atletismo não tem esse negócio, não, tenta aí de novo. Não tem isso, não. Tenta aí de novo, é no treino. Na hora da prova não tem isso. Queimou o bloco de largada. Antigamente, vamos lá, presta atenção. Prepara as suas marcas. Deu tiro. Se uma pessoa largasse antes, que a gente chama de queimar a largada, essa pessoa tinha uma chance. Acabou. Queimou a largada, tchau. Você pode ser o Usain Bolt, você pode ser o velocista mais rápido do mundo. Você queimou a largada, meu amigo, você perdeu a prova. Tá bom? Então, o atletismo, ele acaba, como a concorrência está muito grande, eles começaram a colocar regras mais restritas, tá bom? Saltos. Nós temos 2 tipos de saltos a nível de movimento. Vamos lá. Saltos horizontais, que são os saltos em distâncias e salto triplo. Salto vertical, que é o salto em altura, e o salto com vara. Nós ficamos conhecidos no atletismo com um atleta chamado João do Pulo, onde ele ganhou medalha olímpica, se eu não me engano foi o primeiro atleta do Brasil a ganhar uma medalha olímpica, tanto no salto em altura. Como é o salto em altura, Mayara? A pessoa corre, faz a passada, faz o que a gente chama de mata-borrão e impulsiona o corpo dele para passar do sarrafo, que fica aqui e ele cai no colchão, mas o impulso é no chão, tá? E o salto triplo, ele vem correndo, 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 ele tem que dar 3 passadas largas e saltar lá para o caixote de areia. Esse é o salto triplo. O salto, qual é a diferença do triplo por distância? Não tem as passadas, ele corre, 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 pisou, saltou, tá certo? E aí nós fomos muito conhecidos com o João do Pulo. Quando foi nas Olimpíadas aqui no Brasil, nós ficamos também muito conhecidos como a primeira vez que o Brasil levou uma medalha de ouro no salto com vara, onde a gente bateu o recorde mundial nas Olimpíadas aqui no Brasil com o Thiago, onde ele estava só ele e o francês tentando fazer com que chegasse à final. O Thiago não tinha mais chance. E aí o que é que ele fez? O atleta ele pode aumentar a cada rodada a altura do sarrafo. Ele disse, com a prata eu já estou. Então ele tentou bater o recorde mundial que era do francês, que se eu não me engano era 5 metros e uns quebradinhos. Ele, não, põe aí, era a última chance dele. E o cara conseguiu, foi feliz, era o dia dele, ele passou. E o francês não tinha tentado nenhuma. Era a última do Thiago. O francês tentou 3, as 3 chances que ele tinha, ele não conseguiu bater a marca, levou medalha de prata e perdeu o recorde mundial. E aí, lembrando dos saltos horizontais, quem não lembra também, a Maureen Maggi foi, se eu não me engano, a primeira atleta feminina a ganhar uma medalha de ouro. Só que o detalhe, por que a Maureen Maggi ficou muito conhecida? Porque ela voltou para o atletismo depois de uma suspensão e uma gravidez. É muito difícil para um atleta se recuperar dessas 2 coisas.
Primeiro ela ficou gestante e estava competindo, ela teve um problema na pele, onde passou uma pomada antibiótica que ela não sabia que a composição química não podia ser utilizada. Foi pega por doping, foi suspensa durante 1 ano ou foram 2 anos. Quando ela voltou, ela foi campeã no Pan-Americano. Ano seguinte foi para as Olimpíadas, ganhou medalha de ouro. Arremesso e lançamento, tá certo? O lançamento, ele pode ser feito por 3 objetos, enquanto o arremesso só por 1. Então, prestem atenção. Se cair numa prova, que eu acho muito difícil, a não ser que você tente um vestibular em uma universidade onde faça a prova específica de educação física, né, o conteúdo específico de educação física, mas lançamento, pessoal, é dardo, disco e martelo. Arremesso é só peso. Diferença do martelo para o peso. O martelo, ele tem um gancho que prolonga. O peso é só aquela bolinha que colocou aqui no pescoço. Arremesso só tem do peso, tá certo? Então, lançamento, dardo, disco e martelo. Provavelmente essa nomenclatura é por conta da técnica utilizada para fazer com que esse implemento seja arremessado, tá legal? Então, lançamento, dardo, essa foto aí que vocês estão vendo é de uma atleta cearense, tá? Representando o Brasil, a Laila. Ela estudou comigo na Unifor e agora treina e aí representa o Brasil nas Olimpíadas a nível nacional e mundial. Lançamento de dardo. O dardo é esse implemento que ela aí na foto está segurando, que parece uma lança, onde ela vai, ela tem o limite para correr, corre, faz o giro do quadril, encaixou, lançou. A lança ela tem que fincar no solo. Se ela patinar, não foi válido o lançamento. Ela tem que fincar no solo para eles poderem mensurar quanto foi a distância, tá bom? Lançamento de disco, ele pega o disco, gira, eles estão, lançamento de disco, de peso, lançamento de disco e de martelo e o arremesso de peso é feito em gaiola, gaiola de proteção. Por quê? Porque tem giro. Se o implemento sair para o lado errado, ele bate na gaiola e ele volta para o solo. Se ele não tivesse a gaiola de proteção e fosse no estádio aberto e esse implemento saísse da trajetória, ele ia machucar, porque ele não é leve. Ele pesa cerca, se eu não me engano, de 2 quilos e pouco para a mulher e para o homem fica entre 3 e 5 quilos. E aí, tá aí os pesos, pessoal. O arremesso de peso, a esfera, ela pesa 7,26 kg, certo? Para o masculino e 4 quilos para o feminino. Geralmente, as técnicas utilizadas para o arremesso de peso são técnicas russas ou cubanas, tá bom? Aqui no Brasil, a gente usa muito a técnica cubana, porque foram os cubanos que deram uma força maior na questão do atletismo aqui, para melhorar. Já o disco são 2 quilos para o homem e 1 quilo para a mulher. E o dardo, por sua vez, ele pesa cerca de 800 gramas. O dardo, pessoal, ele é feito do mesmo material que a vara do salto com vara, fibra de carbono. Provas combinadas, tá certo? O que são provas combinadas, Mayara? São provas que acontecem uma sequência de provas dentro de uma só. Você não é um atleta de velocista, por exemplo. O velocista, ele corre 100, 200. Se for um velocista muito bom, ele vai até os 400 metros, como é o caso do Bolt, tá certo? Então, 100, 200, até 400 metros. Eu sou um corredor de meio fundo, então tu vai correr 1.500 metros. Eu sou um corredor de meio fundo e fundo, aí você corre 1.500, 5 quilômetros ali, tá certo? Sou um maratonista, eu sou um fundista, eu sou um maratonista. Aí você vai correr 42 quilômetros. Quando tu faz um decáculo, tu é aquele atleta coringa, aquele atleta muito bom em várias provas. Então, um decáculo é uma prova que os homens,
certo? Tanto os homens como as mulheres fazem várias atividades. Quais são as atividades, Mayara? Corrida, certo? De 100, 400 e 500 metros. Com barreiras, também as atividades com barreiras. Salto em distância, salto em altura. Salto com vara, arremesso de peso, lançamento de disco e de dardo. Essas são as provas do decálogo. Tem um epitátulo, tá? O epitátulo ele vai ser composto pelas provas de 100, 200 e 800 metros, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo. E também tem, se eu não me engano, o decátlon moderno, que também tem algumas atividades de equitação e tiro esportivo, tá legal? Dentro do circuito de provas. Então, são várias atividades dentro de uma. Vamos para a nossa atividade prática, tá? E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer de forma lenta, para vocês tentarem observar a questão de técnica de corrida. Gente, por que é importante vocês saberem disso? A maioria das lesões de atleta de alto rendimento que a gente conhece é por conta de falha mecânica, tá? Quando eu digo falha mecânica, eu não estou dizendo que o cara não tem força, eu não estou dizendo que ele se lesiona porque o cara é ruim, não. É coordenação, pessoal. A corrida nada mais é do que um exercício de coordenação. E quando você não tem coordenação, o que é que acontece? Você compensa o movimento. O nosso corpo é inteligente para aguentar a compensação. Só que vai ter um momento que essa bomba vai estourar em algum canto. E aí vem as lesões de menisco, lesão de ligamento, lesão de posterior de coxa, tá certo? Então, em qualquer atleta, seja ele um corredor, seja você que gosta de praticar atividades físicas, seja um atleta de alto rendimento. Só que qual é a diferença? Nós, atletas do dia a dia, que gostamos de fazer atividade física, nós podemos ter um zelo maior pela nossa saúde do que um atleta de alto rendimento, que não tem tempo de recuperar para poder voltar a jogar. Por isso que ele se lesiona mais vezes, tá bom? Diferença básica da corrida para a marcha atlética. Bora lá. Corrida. Quando eu faço a corrida, eu tenho essa fase, ó. Nota que essa fase da corrida é a fase aérea. Óbvio que eu estou fazendo de forma vertical para vocês identificar o movimento só do pé, tá? Já na marcha atlética, vou levantar até um pouquinho aqui a calça para vocês observarem melhor. Eu coloco um calcanhar, quando eu estou no ponta do pé, o outro calcanhar já está, os dois pés estão no chão. Não pode ter a fase aérea, sempre o pé tem que estar no chão. Então, quando um está saindo, o outro está no chão. Aí, por que, Mayara, eles rebolam? Porque fica mais fácil eles fazerem esse jogo, de jogar o meu peso de uma perna para outra. Porque quando eu jogo o peso da perna, a responsabilidade é dela. Joguei, responsabilidade dela, certo? Quando eu faço de forma linear, não jogo, não transfiro esse peso, o que vai fazer comigo? Que eu faça a fase aérea, que na marcha atlética não pode ter, tá bom? Então, na corrida, o que a gente vai precisar? Técnica de corrida. A maioria de vocês, quando eu mando correr, corre assim, ó. Parece que engoliu, foi um cimento, meu irmão. Larga a massa de cimento aí. Não façam isso. Quanto mais reto eu tiver, mais verticalizado, mais arrasto eu tenho. Vamos lá, física, hein? Educação física também mexe com física e biologia. Quanto mais arrasto eu tenho, ou seja, eu tenho mais resistência. Quanto mais reto eu tiver, mais impacto nas minhas articulações. Ai, minha coluna, meu nervo ciático, meu tornozelo. Beleza? Então, não posso estar totalmente verticalizado. Na corrida, tem que ter a inclinação do tronco. Eu não posso correr, que a gente chama corrida sentada e todo retinho. Por que essa corrida sentada? Porque você não faz a extensão. Então, na corrida, eu tenho que ter essa extensão do movimento. Tá? E aí, a gente faz alguns trabalhos
para melhorar a técnica. Corredor de rua que faz assessoria, acha um saco trabalhar coordenação e trabalhar técnica, mas é o que melhora para que ele não lesione. Porque quem gosta de correr, dificilmente vai para uma sala de musculação fortalecer. E aí esse é o problema. O músculo, ele fortalece na corrida, obviamente, porque é uma atividade específica, mas ele tem que também fazer um trabalho de musculação para fortalecer as estruturas, principalmente para as articulações não sofrer tanto, tá bom? Então, movimento de coordenação. Primeira coisa, quero ver se vocês conseguem ficar em base unilateral, tá? Contrai glúteo, levanta aqui, ó. Vou ficar de lado para vocês. Tem que fazer uma flexão de quadril, não deixa esse quadril lá embaixo não, ó. Contrai glúteo, ficou, segura. Quando eu disser trocou, você vai trocar a perna. Trocou. Mantém a contração, trocou. Beleza? Isso é um trabalho que a gente faz de coordenação. Maiara, esse trabalho pode ser feito de outra forma? Pode, tá? Por exemplo, vou ficar de costas para vocês para demonstrar, mas vou ficar de lado para dar a ideia. Você vai estar inclinado, apoiado numa parede. Por que inclinado, Maiara? Porque eu já estou fazendo a posição o quê, ó? De furar o arrasto. E aí eu sempre tenho que fazer o quê? Olha a minha perna aqui atrás. Extensão, tá? Nunca eu posso estar com esse joelho fletido. Quando eu faço a flexão, eu absorvo o impacto. Eu quero força, eu quero explosão, tá? Numa corrida de velocidade, você não vai ver uma pessoa calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Primeiro que eles não correm nem de tênis, eles correm de sapatilha. Por que, Maiara, eles correm de sapatilha? Pega uma sapatilha de atletismo, vira para o solado para você. A parte da frente é cheia de preguinhos. A parte de trás é toda lisinha. Porque eles não, do meio do pé para trás, eles não encostam no chão. Essa partezinha que tem as agulhas, que tem os preguinhos, é para não deslizar, para dar mais aderência na hora da passada. Então, é só ponta do pé, e eles ficam com extensão total. Então, qual é o trabalho? Inclina o tronco, ponta do pé nos dois pés. Aí lembra do trabalho que a gente fez aqui? Mesmo trabalho. Colocou aqui, trocou. 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 Esse é um trabalho de coordenação que a gente trabalha na corrida. Tá certo? Outro trabalho de coordenação que pode ser feito. Fazer o skip, que é essa flexão de quadril, em várias alturas. Sempre mantendo o corpo mais ereto. Se quer velocidade, mais inclinado. Ó, começa você, quando você vai pegar um aluno iniciante, não sei qual é o nível de vocês, a gente não exige coordenação de braço. A gente pede para você fazer de forma natural. Vai, pessoal, levanta só um pouquinho o joelho. Aí vai ter pessoas que vai fazer isso aqui, ó. Vocês pensam que não, mas tem. Isso é falta de coordenação. Aí você vai dizer, ó, vai coordenar braço e perna. Braço e perna. E aí vai ficar fazendo. Aí você aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. E você vai trabalhando os níveis de cada aluno. Se ele vai fazer um skip baixo, se ele vai fazer um skip médio, se ele vai fazer um skip alto. Tá certo? Se ele não tiver força, ele não vai conseguir fazer o skip alto. Porque existe muita força de contração de quadril para sustentar a perna aqui, tá bom? Então ele vai sempre fazer médio e baixo. Quando você vai ver um corredor que tem uma otimização, a passada dele é perfeita. Ele faz esse movimento, ó. Tá bom? Então essa pessoa que ela corre muito aqui, sentada, ela tem um desgaste no metabolismo que não está sendo para fazer a eficiência da corrida. Pode estar dando um gasto metabólico para ela. Gente, perder peso vocês vão perder de qualquer jeito. Se vocês não fazem nada, fica só deitado. Se vocês amanhã decidir levantar e fazer uma caminhada de 10 minutos, vocês vão notar que o corpo de vocês vão reagir de uma forma diferente.
tá? E aí tem as corridas rasas, de velocidade, como eu falei para vocês. Quando você quer fazer uma corrida rasa, você não começa aqui. Essa saída não existe para uma corrida rasa. Isso aqui é uma saída de fundo. A pessoa sai em pé. Corrida de velocidade, a pessoa sai de baixo, ela sai do bloco. Porque ela sai o quê? Ela vence a resistência, vai levantando o corpo para poder finalizar a corrida. Tá bom? Então ela sai de baixo, ela sai do bloco. E aí, a saída do bloco, quando a gente vai fazer, tem vários. Primeiro a gente tem que encontrar o comprimento da tua passada, porque se o bloco estiver com uma passada muito larga, tu não consegue ter impulsão, tem que encontrar o tamanho exato para ficar trabalhando só esse tipo de impulsão, tá? Se a passada estiver muito larga, ó, não dá para eu me impulsionar. Agora, se eu estiver mais próximo e aqui eu tenho uma explosão maior, tá? Ó, desci, ó, encontrei minha passada. Agora, se ela estiver muito alongada ou se ela estiver muito curta, eu caio muito em cima. Se ela estiver muito curta, se ela estiver muito longa, eu não tenho impulso para fazer a explosão, tá bom? Já nas corridas de fundo e meio fundo, você já começa aqui na frente, em pé, tá? Você imprime uma velocidade nos primeiros quilômetros para poder ser o grupo que a gente chama de grupo de elite e depois mantém. Vou dar um exemplo. Corrida de fundo e meio fundo. Você que é corredor de rua, que está acostumado a correr 5 quilômetros, você se acha o máximo quando tu está fazendo num pace. O que é o pace, Maera? A velocidade média, tá? Ai, eu estou fazendo 5 quilômetros em 25 minutos. Ou seja, a cada quilômetro eu faço em 5 minutos. Corredor de elite faz abaixo dos 12 minutos. Então, olha o pace desse cara. Então, é uma diferença muito grande, é uma diferença monstra. Tá legal? Então, essa prática, eu quero que vocês entendam que no atletismo ela é importante para os outros esportes. Por quê? Se eu não tenho essa coordenação para eu correr, para eu frear, para eu mudar de direção no solo, estou falando no solo, como é o caso, por exemplo, do futebol, como é o caso do handball, que são atividades mais lineares, fora na hora do arremesso. Eles têm lesão por conta muscular, por conta dessa contrabilidade do músculo. Eles não conseguiram trabalhar de uma freada, mas era porque os atletas de futebol sofrem tanto com o posterior da coxa. É ele que freia. Musculatura posterior, ela freia. Então, na brecada, é que o jogador sente. Se ele não tiver com aquela musculatura fortalecida, se ele não tiver uma boa coordenação na hora da corrida, ele vai se machucar, tá certo? E nas outras atividades, voleibol e basquete eu não citei por quê? Por conta que é uma questão do aterrissagem, certo? Quando vai na aterrissagem é que ele leva um deslocamento ali e tem uma contusão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do esporte de marca que eu apresentei para vocês, que é o atletismo. O atletismo, ele é o berço e ele é um esporte barato, pessoal. Vocês podem fazer o atletismo na praça aí mais próximo da casa de vocês. Se movimentem, se movimentem. O corpo de vocês é uma máquina. Quanto mais tempo ele ficar parado, mais problemas vocês vão ter. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai trazer um outro conteúdo que eu já falei com vocês, que são as questões dos complexos de imagem, dos transtornos alimentares, mas eu vou trazer um conteúdo novo aí de curiosidade para vocês, que é a questão da suplementação. Muitos de vocês têm curiosidade de entender um pouquinho, e detalhe, eu não vou indicar suplementação para vocês, eu vou ensinar por que não tomar por conta própria, beleza? Espero que vocês tenham gostado, bom final de semana e até a próxima aula.